Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Espada Alma Tarô. Eu sou a Lili, taróloga, terapeuta holística e médium, e recebo vocês aqui, claro, junto do meu cafezão, com muito amor, com muito carinho, na paz e na luz. Como vocês estão, meus amores? Espero que vocês estejam bem e que, se não estiverem, que ao final do vídeo vocês se sintam melhores. Bora lá hoje, então, para nossa leitura de quinta. Não vou tirar os signos, vou falar das energias dos signos durante a leitura, tá? Ai, pera, calma, calma, que eu esqueci alguém muitíssimo importante. Aqui, salve. Vamos que vamos, então, meus amores. Hoje eu tô com a janela fechada porque tá tendo obra e eu tô sem tela nas janelas, então possivelmente não vai ter som de passarinho. Tá a janela fechada. Vamos que vamos, sejam todos bem-vindos. Quem tá chegando agora, se inscreve no canal, ativa nas notificações ali no sininho, todas as notificações. E já deixa aí nos comentários de onde tu tá me assistindo, como tá o tempo na tua região, tá? E bora saber qual é a energia desta leitura. Ora, anjo guardião. Você não está sozinho. É o que eu digo em todas as leituras, praticamente. Vocês não estão sozinhos. Mas eu te pergunto, como é que anda a tua conexão com o teu anjo da guarda? Sabe? Porque tem gente que assim, eu quero acender vela pro anjo, eu quero firmar vela pro anjo. Meu amor, às vezes, nem todo mundo precisa firmar a vela pro anjo da guarda, tá? Só se tu tiver recomendação disso. E eu sempre digo, cuidado com acender vela dentro de casa. Entendido? Vai sair, apaga a vela para não ter problema para vela, porque assim, ó, na vela se manifesta a espiritualidade, tá? Às vezes, mais vale você fazer uma oração na hora que você acorda e na hora que você vai dormir pro seu anjo da guarda. E não precisa ser nada com palavras marcadas, né, para decoração e tudo mais. Pode ser da simplicidade do teu coração. Tu pedir pro teu anjo da guarda proteção, bênçãos, que ele te acompanhe durante o dia, que te livre de negatividades e aí por diante. Quando vai dormir, agradece pelos livramentos, pede que abençoe teu sono e, se possível, peça que tu seja levado ou levada, enquanto dorme, para locais espirituais de cura, de ajuda ou de aprendizado. Entendido? Isso faz com que tu não saia a vagar por aí na hora que dorme, tá? Porque o nosso corpo, ele precisa descansar, o corpo físico, ele precisa descansar. Mas o espírito, ele não precisa dormir. Então, muitas e muitas vezes a gente pode ir vagar, né? Na hora que tá dormindo, e daí apronta, e vai fazer coisas que não deve, vai se encontrar com seres que não deve, e aí por diante. Então, bora lá. Salve toda a espiritualidade amiga, salve guias, mestres, mentores, guardiões e todos aqueles que aqui queiram se manifestar. Venham na paz e na luz para que eu possa passar as mensagens para os nossos amados e queridos consulentes. A quem sempre está aqui deixando comentários, eu leio todos os comentários, tá, meus amores? Nem sempre consigo reagir e interagir, mas eu sempre leio. E, cara, tem cada comentário lindo, lindo, assim, eu fico emocionada. Agradeço demais pela companhia diária com vocês e agradeço demais por essa oportunidade de estarmos juntos nessa missão e nessa jornada, aprendendo também. Porque eu também aprendo, tá, meus amores? Eu também tô aqui aprendendo junto com vocês, não pense que não. Tanto é que as leituras, assim, muitas e muitas vezes me cabem, né? Tomo cada pancada, meu Deus do céu. Anjo Guardião foi a carta da energia. E aqui nós já saímos no Cavaleiro de Espadas e no 4 de Espadas. Foram muitas lutas, muitos conflitos, muitas brigas, né? Discussões, e vocês estão meio cansados disso, sabe? O emocional de vocês está pesado e o emocional de vocês precisa descansar, tá? Aqui tem um anjo e até mesmo um mentor que auxiliam vocês para lidar
de forma amorosa e intuitiva e empática também nos momentos de conflito. Porque aqui vocês podem ter várias situações conflituosas ou estar passando por algumas discussões, conflitos, coisas que vocês querem falar, querem dizer e que talvez não consigam dizer, né? E que quando vocês vão falar... Ai, os passarinhos, que vontade de abrir a janela, mas o João não sabe viver sem tela. Bom, continuando. Passaram 3 passarinhos aqui em cima. Na hora de lidar com o conflito, é como se a espiritualidade, o anjo e principalmente um mentor que vem aqui na imagem do Rei de Copas, te intuíssem a lidar com essas situações de uma forma mais empática, amorosa, tá? Mais afetuosa, tá? Aqui não é para vocês se cobrarem tanto, também é algo que já sai, porque vocês passaram por muitas lutas, muitas batalhas, estão muito cansados e é natural esse cansaço, tá, meus amores? Pode ter gente aqui dormindo demais, pode ter gente aqui dormindo de menos, tá? Ou precisando descansar. Salve, salve. Tem alguma coisa aqui a ver com o passado, tá, meus amores? Não sei se tá para acontecer alguma coisa com o teu passado, ou em relação ao teu passado, tá? Mas tem alguma coisa a ver aqui com o passado. Uma injustiça do passado, tá? Veja bem, aqui tem uma briga entre uma rainha de espadas e um rei de copas. Um conflito entre uma rainha de espadas e um rei de copas, tá? E isso aqui pode estar reverberando e refletindo em ti, tá? Não sei de que forma isso vai fazer sentido, mas aqui é como se a espiritualidade estivesse te ajudando, te guardando, te orientando a respeito de situações do passado, tá? De situações do passado, de algum tipo de conflito, para você ser mais inteligente nos conflitos e principalmente para não entrar em conflito desnecessário, tá? Por quê? Porque conflitos desnecessários te consomem energia. E tu já tá numa fase onde tu precisa descansar, ou tu precisa recuperar as tuas forças, tá? Porque tu tem passado por grandes mudanças emocionais, grandes mudanças espirituais e até mesmo mentais. Aqui tem gente que tu tá se afastando e me parece que tu te afastou e não disse a razão. Tá, isso aqui pode ser amigos, família, pessoas, sei lá, sabe? Pessoas que estão te afastando. E aqui pede que na hora que tu for resolver esse conflito, ou na hora que tu for falar sobre isso, que tu seja amorosa, tá? Aqui tem alguma coisa que vem à tona a respeito do passado, tá? Isso aqui pode envolver você, criança. Isso aqui pode envolver injustiças que tu sofreu no passado ou até mesmo abandonos, tá? Ou até mesmo uma sensação de ter se sentido abandonado ou de ter sido rejeitado. Isso aqui a gente pode estar falando da família. E aqui a espiritualidade diz, tu não veio na família incorreta. Porque muitas e muitas pessoas dizem assim, eu não me sinto parte da família, eu nunca fui acolhida pela família, tá? E assim, grande parte das pessoas aqui, às vezes questionam a espiritualidade de por que vocês vieram nessa casa, nessa família e por aí por diante. Vieram porque tinham que vir, porque o aprendizado estava ali, a lição estava ali e o resgate estava ali. E não é apenas o teu resgate, é o resgate de todos daquele núcleo, daquela família, tá? Aqui vocês tiveram muitas perdas quando eram pequenos. Ou a própria criança interior de vocês, ela se sentiu injustiçada, talvez por frieza, sabe? Porque aqui tem uma rainha de espadas, isso aqui pode ter sido uma mãe que foi muito fria, uma avó, uma tia, sabe? Uma irmã, alguém que foi muito, muito, muito fria. Ó, começou, né? Foi muito fria mesmo, né, João?
É, sim, triste, tá? E assim, alguém aqui foi muito frio ou fria contigo quando tu era pequeno, quando tu era pequena, tá? E isso pode ter ferido profundamente a tua criança interior. Em alguns casos, tu, quando tu vira as costas, quando tu desiste das pessoas, quando tu não quer mais saber das pessoas, tu te torna fria. Tu perde a doçura e a inocência da criança, tá? Isso é um belo de um sinal quando tu te cansa, tá? Aqui vocês estão cansados, sofreram muitas injustiças, né? O 5 de espadas é a batalha sem glória, né? A vitória sem glória. E aqui no fundo tem um 5 de copas, então vocês talvez guardaram muitas coisas, palavras, sentimentos, memórias e coisas pesadas a respeito do passado, gente. Que talvez vocês nunca falaram, sabe? Que talvez vocês nunca expressaram isso, ou nunca puderam expressar. E a espiritualidade vai dar a chance de você falar. Só que para isso você tem que ser amoroso e amorosa. Por alguma razão eles estão pedindo para você não ser cruel, para você ser gentil na forma como você vai se colocar. Aqui muitos estão com o emocional carregadíssimo por conta de criança interior ferida. Pois eu vou deixar aqui no primeiro comentário, no primeiro comentário fixado, tá, meus amores, a meditação de cura de criança interior. Para quê, Lili? Para que vocês resgatem essa criança. Talvez essa criança foi abandonada, talvez essa criança não foi cuidada, talvez essa criança foi julgada, talvez essa criança foi traída e por aí por diante. E essa dor, ela tá reverberando ainda no presente. Entendido? Entendido. Que tu vai descobrir. Tem uma mulher do teu passado, é uma mulher de ar, tá? Tem ar forte no mapa, pode ser Gêmeos, Libra, Aquário, pode ser muito forte Aquário, tá? Por conta da carta da estrela, que é Aquário. E por conta de um conflito com um homem, essa mulher te atacou injustamente, sem te dar a oportunidade de falar como que tu tava, ou te justificar porque estava fazendo isso, tá? Aliás, eu digo mais, aqui tem um casal que entra em conflito por tua causa. Talvez tu possa ser ex, talvez tu possa ser mãe de filho, filha, talvez tu possa ser amigo, familiar, não importa. Tem um casal que briga por tua causa, entra em conflito por tua causa, tá? E aqui uma das partes te ataca. Te ataca quando? No momento que tu tá mais vulnerável. Aqui pode te atacar à noite. Tu pode estar recebendo algum tipo de ataque à noite quando tu vai dormir. Por isso que eu falei, reze pro anjo da guarda ao acordar e antes de dormir, tá? Rezem pro anjo da guarda ao acordar e antes de dormir. Aqui vocês podem estar sendo atacadas pelo passado ou pela rival, ou rival ou a rival, ou pelo ex ou a ex. Entendido? Entendido. Tá? Uhum. Vocês tiveram muitas perdas emocionais. E daí as pessoas veem vocês frias ou frios agora. Você sabe que eu leio tudo, né? Eu leio o contexto geral, eu vou fazendo aqui. E eu vou pegando características conforme vão me apontando, tá? Então, assim, para quem não entende como é que é a leitura é desse jeito. A minha mediunidade trabalha desse jeito. A espiritualidade que trabalha comigo. Aqui vocês tiveram muitas perdas emocionais por conta de passado e passaram por muitas injustiças no emocional de vocês e isso afetou profundamente o emocional, sobrecarregou o emocional e deixou vocês frios e frias. E lembra que eu falei quando vocês viram as costas? Porque quando vocês estão brigando, vocês estão no lucro ainda. As pessoas, vocês ainda estão se importando. Agora, quando tu vira as costas, que tu não quer mais bater boca, que tu não quer mais discutir, que tu não quer mais nada, aí a pessoa te perdeu. E pode ser quem for, pode ser o Papa, pode ser quem for. Tu tá sendo avisada pela espiritualidade, tá? De alguma situação aí do passado,
que venha, ou vem à tona, ou te será revelada, tá? Ou ainda pode trazer uma grande transformação nas tuas emoções, tá? Sim, tá? Deixa eu ver o que tem aqui. Muita gente sem amigo, né? Sem amigo, ou sem parceria, ou se sentindo muito solitário, sozinho. Gente, fechem com a espiritualidade. Você não está sozinho, olha aqui se não tá escrito isso, tá? Você não está sozinho, você não está sozinha, tá? Então, assim, não se sintam sozinhos, vocês estão amparados pela espiritualidade o tempo inteiro. Aqui pode estar havendo troca de mentor, tá? Troca de equipe de mentoria. Então, vocês podem estar num momento, assim, ou dormindo demais, ou dormindo pouco, ou tendo alguns sintomas, assim, que não são normais ou dentro da normalidade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre sonho. E quando tá havendo troca de equipe de mentoria, eu paro de sonhar, sabe? Às vezes não é nem que... às vezes tu tá em processo de evolução, recebendo downloads, recebendo vibrações, recebendo energia, cura da espiritualidade e tu é apagada, tá? Mas eu sinto falta de sonhar, porque eu tenho muitos sonhos premonitórios. Ah, tá. Esse conflito, ele pode ser com a mãe, sabe? Ô, João, por favor. Ah, ele tá indócil, gente, por causa da janela que tá fechada. Mas eu já conversei, já mostrei, já peguei ele no colo, já mostrei. Aqui pode ser um conflito com a mãe ou um conflito com as emoções que foi originado lá da família da mãe. Entendido? Como? Ah, como? Ou tu pegou uma dor da tua mãe, ou tu pegou dor das mulheres da família da mãe. Que tipo de dor? Ah, aquelas dores das mulheres de antigamente. Mulheres que precisavam ficar caladas, mulheres que precisavam se submeter, mulheres que precisavam ficar dentro de casamentos falidos para não espantar a sociedade ou para não ser julgada pela sociedade, tá? Aqui tu pode estar sendo atacada também pela mãe de um filho de alguém que tu te relaciona. Pode sim. Pausa pra tossir, porque agora sim, né? Eu tô atacada. Até a minha voz tá diferente. É pó e poeira e tudo mais. Bom, aqui vocês podem ter sido atacados por uma sogra também. Ou mãe do filho da pessoa que tu te relaciona ou se interessa, ou se relacionou e se interessou. Ou por sogra, tá? Ou até mesmo por mãe. Porque existe um conflito aqui com a imperatriz. E sim, esse conflito pode ser referente a tua própria família, as mulheres da tua família, as mulheres da tua linhagem. Tu pode ter vindo para quebrar um padrão aí bem significativo nas emoções da tua linhagem, tá? Tu veio aqui, talvez... Ah, eu peguei outra coisa aqui. Olha, olha, olha. Tu veio, talvez, para defender a tua mãe. Ou tu, muitas e muitas vezes, tu defendeu a tua mãe. Dentro de conflitos. Talvez conflitos com o teu pai, talvez conflitos com outras pessoas, tu sempre defendeu tua mãe. Tá? E tem um porquê e uma razão para que isso tenha acontecido. Tá? Tem um porquê e uma razão. Tu veio junto com a tua mãe justamente para vocês fazerem um trabalho pela linhagem das mulheres anteriores. Tá? Um trabalho de quê, Lili? Um trabalho de cura emocional.
tá? Rei de copas com o 3 de espadas, tá? Imagina, olha isso aqui. Olha isso aqui, 3 espadas cravejadas no coração. Gente, a linhagem da mãe, da família da mãe, deve ter sofrido muito em relacionamentos, em casamentos e tudo mais, tá? Até o mesmo um pesar e um pesar, né, das emoções, tá? E carregavam esse pesar, tá? Carregavam esse peso emocional. E aqui vocês estão limpando, curando, abrindo caminhos talvez para as crianças que vieram depois, as gerações que vieram depois de vocês. Aqui tu deve ter sido uma das primeiras da tua linhagem, da tua família, a virar as costas para um relacionamento que não tinha mais como dar certo. E talvez, e muita gente aqui pode ainda estar nessa situação de tipo, estou sozinha ou sozinho e prefiro ser assim do que me sujeitar a estar num relacionamento onde eu sofro, onde eu estou sendo ferida emocionalmente. Então, assim, não tenham medo de estarem sozinhos, nem na questão amorosa, nem na questão das amizades. Porque é preferível que vocês estejam sozinhos, mas estejam bem, estejam em paz, tá? Do que vocês fiquem em alguma situação onde vocês estão sendo sobrecarregados emocionalmente, sofrendo, guardando sentimentos, ou ainda tendo a própria criança interior sobrecarregada mais do que já foi ao longo da vida, tá? Essa leitura, ela é bem profunda, meus amores. Uma leitura de autoconhecimento, porque a gente tá falando de dores que não são do outro, são dores nossas, que estão no nosso DNA, que estão na nossa energia, sabe? Dores de mulheres que vieram antes da gente. Ai, Lili, mas eu sou homem, mas tu veio também para ajudar nessa cura. Não é porque tu é homem que tu não tem o feminino dentro de ti. O feminino, ele vai falar justamente das emoções, das coisas que a gente guarda, né? Das coisas que a gente cultiva dentro da gente, sentimentos, emoções. E vocês precisam aprender a dar nome a isso que vocês sentem. Porque se cada vez que vocês forem falar, vocês forem calados ou vocês não puderem se expressar, isso gera doença física no corpo. A emoção sofrida, dolorida, frustrada, ela vai se manifestar em algum corpo. Seja no mental, no físico, tá? Começa lá no espiritual e vem vindo. Espiritual, mental, emocional, físico. E daí vocês estão sofrendo, não estão falando sobre isso, não estão buscando uma ajuda, talvez psicológica, medicamentosa, porque às vezes é necessário, tá? Para tratar essas questões, estão querendo lidar com tudo no peito, porque eu posso, eu consigo, mas será que tu pode, consegue mesmo? Porque aqui eu sinto você um pouco cansada, sabe? Um pouco cansado, tá? E isso pode ter feito com que vocês lidassem com situações doloridas, sofridas, abusivas até mesmo, por muito mais tempo do que vocês deveriam. Por quê? Porque aqui devem ter visto a mãe calando, a mãe ficando quieta, a mãe aguentando, e aprenderam que era assim. Aprenderam que era assim. Só que, meus amores, a mãe de vocês é outra geração. Lembra? A gente vem se melhorando, se especializando. As crianças que vão chegando são mais atualizadas que nós, né? São tecnologias, são espíritos mais evoluídos, né? Mas são tecnologias mais evoluídas, eu queria dizer, tá? Pois é. Aqui tu pode ter sido alvejada por conta de uma mãe muito ciumenta. Mas essa mãe, ela é extremamente ciumenta contigo. Com o bebezão, com a bebezona dela, e ela passa como se nada fosse. Como se ela tivesse, se ela cuidasse dos outros, se ela gostasse. Mentira! Mentira! Tá? Aqui não. Aqui se foi sogra, se foi a tua própria mãe. Que aqui tem... Gente, eu não passo essa coisa de pai e mãe santo.
pai e mãe santos, eles foram, de fato, boas pessoas, né? Agora, assim, esse conceito de honrar pai e mãe é algo lá do... Quem é que recebeu? Maomé? Enfim, eu não sei quem é que recebeu os 10 mandamentos, tá? Mas é do Antigo Testamento, é antes de Cristo. No meu conceito, naquilo que eu acredito e naquilo que eu prego, se te faz mal, se te sobrecarrega o emocional, se te traz dor, 2 passos para trás e observar se tu quer se aproximar novamente. Ah, porque a mãe, porque não sei o quê. Bom, daí cada um aceita aquilo que acha que merece, sabe? Tem gente que fica cuidando da mãe que maltrata até o fim, né? Ou de um pai que maltrata até o fim. E daí cada um vai fazer o que quiser. Talvez seja o teu karma, daí tu tem que aceitar. Mas aqui tu veio para quebrar essa questão e curar essa questão. Entendido? Para, João. Por favor, obrigada. Outra coisa que eu senti, eu não sei o que eu tava falando, que eu tive que ir lá atender o João, né? E agora ele tá em dócil. Mas eu aproveitei e fui lá pegar mais cafezão. Bom, outra coisa que eu senti aqui é que tu, uma pessoa muito empática, muito carismática, uma pessoa que acolhe o emocional dos outros, pode ter absorvido muitas dores da própria mãe, da linhagem da mãe, da ancestralidade materna, tá? Principalmente de mulheres, entendido? E aqui também é como se tu tivesse absorvido lá no útero da tua mãe algum tipo de dor dela, ou alguma coisa que ela passou, tá? Seria legal se a tua mãe é viva, tá? A mãe já foi, então não adianta fazer isso, tá? Se a mãe é viva e se tu te dá bem com a mãe, chama ela para uma conversa e diz: mãe, o que a senhora passou, né, durante a gravidez? O que tu passou na gravidez? O que tu sentiu quando estava grávida comigo? O que tu passou? O que aconteceu? Porque, por exemplo, na minha gravidez, a minha mãe passou por um monte de coisas, mudança de emprego, mudança de cidade, sabe? E isso tudo, e a minha mãe já tinha perdido um bebê antes, tá? Então, isso tudo se manifesta na gestação seguinte, tá? Principalmente quando a mãe já teve perdas e ela fica com medo de perder uma criança, então ela faz de tudo para não perder. E esse tudo para não perder pode ter sobrecarregado de algum jeito, sabe? Outra coisa que eu senti aqui, meus amores, é que vocês podem ter sofrido muito, pode ter sido o contrário, né? Vocês podem ter sofrido muito por conta da mãe. A mãe, com as emoções magoadas, ressentidas, conflituosas, pode ter descascado e mais, não apenas descascado, descontado em vocês, entendido? De alguma maneira, tá? E isso fez com que tu perdesse talvez a tua inocência, que tu perdesse o teu jeito sensível, sabe? Porque tu é uma pessoa que tu acredita no amor, tu acredita no, sabe? No amor romântico, tá? E tinha até uma certa idealização aqui do amor romântico, tá? E aqui pode ter sido uma sogra que sofreu o pão que o diabo amassou na questão amorosa e que não queria que o filho, né, ou a filha fosse feliz. Aqui pode ser a mãe de vocês que não queria que vocês fossem felizes porque ela não foi. Também tem isso. Só que vocês vieram para curar isso, vocês vieram para se libertar disso, tá? E aqui, por mais difícil que esteja, tá no fim e os caminhos irão se abrir, entendido? Aqui tem gente que vai receber, gente, olha aqui, pajem de ouros, 3 de paus e pajem de copas, tá? Aqui vocês estão abrindo caminhos para gerações futuras, eu já tinha falado. Aqui tem gente que, na linhagem de filhos, netos, os filhos e os netos não vão passar mais pelo que vocês passaram. Vocês vieram como guerreiros justamente para abrir os caminhos, tá? E isso tem muito característica aqui de índigos, que são aqueles que nasceram, acho que 70, 80, 90, meados de 90, tá? Procurem, pesquisem sobre crianças índigos,
tá? Eu geralmente falo criança índigo, cristal, arco-íris e tudo mais, que são seres espirituais que encarnam na Terra com missões importantes. Os índigos, eles vieram para abrir caminhos para uma nova era hoje a gente chama as crianças de Nutella, né? De que elas não aguentam o que a gente aguentava, sabe? Essas coisas que a gente fala. Pois eles não aguentam mesmo. Eles são as crianças que estão encarnando desde os anos 2000 na Terra. São são seres extremamente evoluídos, porém muito mais sensíveis, menos resistentes do que nós éramos. Vocês entendem? Porque aqui, meus amores, muitos de vocês vieram abrindo caminhos para essas crianças que vieram depois de vocês, né? Essas gerações que vieram depois de vocês, tá? Olha só, cartas bem difíceis aqui na tua jogada. O 5 de espadas, o 10 de paus, né? O 8 de copas, o 7 de paus, o 10 de paus. Eu falei, aqui é o 9 de paus, desculpa. O 9 de paus e o 10 de paus é muito cansaço. É muito cansaço. É muita demanda, é muito sobrepeso. Sabe? É como se tu tivesse sido tacada na fogueira milhares e milhares de vezes e por muitas vidas, e vocês estão cansados, e claro que estão, tá? E para quem se relacionou aí com uma criatura, ó, tá? Ontem, no vídeo de ontem, eu falei sobre a amante do pai, tá? E vocês devem ter defendido a mãe, e o defender a mãe pode sim ser absorver alguma demanda que foi destinada à tua mãe, entendido? Inclusive quando tu tava no útero, na barriga da tua mãe. Entendido? Pois é, tá? E aqui outra coisa que eu preciso falar. Se foi uma amante do teu pai que demandou o teu pai ou demandou a tua mãe e tu pegou, essa criatura ela vai sofrer tanto, mas tanto, que vai ser lapada atrás de lapada, tá? E vai sofrer onde dói. Filhos, netos, dinheiro, saúde física e por aí por diante. Entendido? Entendido, tá? Olha aqui. Em outros casos, tu foi demandada por uma sogra escondida, tá? Escondida, ela fez tudo na maior... Sogra ou mãe, tá? Na maior das artimanhas. E em outros casos, você teve seu sentimento, seu coração partido, por conta de um relacionamento do passado, que tu fez tudo pela pessoa, né? Arrastou um caminhão pela pessoa e a pessoa simplesmente virou as costas pra ti e nem tchau te deu. Te deixando talvez com filhos, te deixando passando perdas, conflitos e dificuldades com filhos, tá? Mas, meu amor, tu veio pra proteger essas crianças, sendo tu tendo filhos ou não. Porque se tu não tem filhos como eu, tu veio pra proteger teus sobrinhos e as gerações próximas que virão. Entendido? Ah, Lili, não tem sobrinho. Tu veio pra proteger as outras pessoas da tua linhagem que vieram depois de você. Pode ser parente distante, não tem problema. Entendido? Pois é. Aqui tu vai saber de alguma coisa, cara. Ou que o passado tá lascado pra mais de metro, ou que tá doente. Ou até mesmo que já se foi. Tá? Ou que passou um grande perrengue aí com relação à mãe. Aqui pode ter, inclusive, descobertas de situações onde a mãe, a sogra, né? Quando esse cara tava contigo... Escutem, vocês acreditam nisso? João, por favor. Não, agora não dá, eu tô trabalhando. Tá? Ele tá assim, indócil, porque a janela tá fechada. Bom, aqui tiveram pessoas que durante um compromisso, um casamento, sofreram demais com a sogra. A sogra demandando, a sogra criando conflito, a sogra enchendo o saco e o cara não se posicionando e tudo mais, tá? E vocês criaram talvez até uma resistência de se entregar novamente ou de amar novamente por conta do que vocês passaram lá atrás. Eu falei a sogra, e o cara, mas assim, pode ser a cara, tá? Porque vocês podiam ter um relacionamento com uma mulher e a mãe dessa mulher se metia no meio. Vocês vão ter uma notícia aí, tá? Essa pessoa, ela não... ou essa sogra,
Ou esse cara, ou essa cara com quem tu foi casada, ela ainda te traz problemas até hoje. Pode fazer anos-luz que vocês se separaram. Ainda te traz problemas, só que essa pessoa vai papum, vai. E se não vai papum, pode ir filho, ou pode ir dinheiro, trabalho e tudo mais, a pessoa perde, começa a perder muitas coisas, tá? Aqui pode ser saúde, né? 4 de espadas, 8 de copas, 5 de espadas. Isso aqui pode ser a pessoa tá se encaminhando pro fim da vida, em cuidados paliativos, sabe? Não tem mais o que fazer. Uhum. Capaz de tu receber uma mensagem aí da partida, tá? Porque olha que 10 de paus com a carta da morte, isso aqui vai ter uma morte pesadíssima, tá? Uhum. Pode ser até o cara. Uhum. E tu acha, por exemplo, se foi sogra, tu acha que essa sogra não tá fazendo de novo com a pessoa com quem esse cara tá ou com quem essa cara tá? Ah, sim, tá fazendo. Ou deve ter trazido muitos pesos, sabe? É uma pessoa que vai desencarnar e você vai lá pra baixo, lá na terra, naquela terra lá. É. Que eu digo que é pra baixo, mas não é pra baixo, né? Necessariamente é uma dimensão diferente. Mas é uma dimensão de dor, de sofrimento, de gente que maltratou, que conflituou, que fez e aconteceu. Tá? Aqui tu foi atacada injustamente. Atacada e ferida injustamente. Por pura ambição de outras pessoas. Aqui pode ser uma mãe de santo criando conflito? Com certeza, sim. Só que essa mulher, ela vai sofrer tanto, que eu não quero nem estar na pele dela, e nem quero saber o que tá sofrendo. Porque aqui, em alguns casos, vai ter uma morte lenta e sofrida. É, dolorida. Uhum. Sinto muito. Só lamento, mas tá criando conflito, né? Tá fazendo um monte de M? Pois é. Salve, salve, dama da noite. Laroie, moça bonita. Salve suas forças. Eu sempre acho que a gente vai falar de amor, né? Mas, pelo jeito, não estamos na época de falar de amor ainda, né? Dama da noite. Tu pode ter uma criança se tu não tem filhos. Tu pode ter uma criança trazida pela espiritualidade através de um parceiro. Ou tu pode... tem gente aqui, está em idade de engravidar. Psh, cuidado. Ai, não quero ter filho. Cuidado, vocês já sabem como é que se cuida. Tá? Ou ainda pode chegar uma criança na tua família. Tá? Na tua família... talvez filho de filho, filho de filha. Tá? Tem uma criança. Ou pode vir um parceiro que tem filhos. Tá? Uhum. Olha aqui. Conflito da mãe com você. Ou conflito do feminino com você. Aqui pode ser um conflito da sogra com você, né? E você vem como o perfil de uma mulher, mas aqui, meu amor, e a justiça caiu para baixo, tá? Como se estivesse invertida. Aqui, meu amor, é como se tivesse sido injusto esse ataque, esse sofrimento, você entende? Ah, eu ia falar isso, eu tô dispersa. Aqui você vem como o perfil de uma mulher, mas é você, independente se você ser homem ou ser mulher, sabe? Eu leio como você, tá? Ah, pronto. Ah, pronto. Bom, tu foi extremamente justa e equilibrada com alguém aí do teu passado. E essa pessoa te mentiu, feriu os teus sentimentos, te maltratou, pode ter te traído sim, porque lembra que eu falei da amante aqui, ó. O imperador com a sacerdotisa? Pois é. Aqui tem coisa que foi oculta e escondida e a pessoa tá com o furebs na mão porque aprontou alguma coisa, tá? Pode ter iniciado um casamento com base na mentira e agora a vida tá desmoronando. Essa pessoa podia ter algum tipo de vício, comportamento errado na rua e tu tá pra descobrir. Isso aqui pode ser alguém da tua casa, da tua família, pode ser a mãe, pode ser a sogra, pode ser uma mãe que ocultou algumas informações de ti pra te proteger, pode. Tu pode descobrir uma amante do teu pai ou uma amante do teu ex que te causou um monte de problema aqui, porque, quero que eles se separem, porque eu quero que eles se... Só que assim, como eu falei, tá?
como eu falei. Não importa quem é que tá te sobrecarregando no coração, no emocional, quem é que te trouxe dificuldade, se foi uma mãe, se foi uma sogra, se foi amante do pai, se foi amante do marido, amante do ex, ou por aí por diante, tá? Não importa quem foi que fez. A lapada é seca. Aliás, a lapada não vai acontecer de uma vez só. Essa demanda, essa sobrecarga, esse conflito que foi criado aqui em cima de ti, retorna 3 vezes pior para quem fez. Então, se a pessoa demandou a tua mãe, por exemplo, e tu absorveu, né? Porque tu pode ser uma pessoa muito bem amparada pelo teu anjo da guarda, tá? Tu pode ter baqueado um pouquinho, pode ter sido dolorido, mas assim, teria sido muito pior se tivesse pegado na mãe, por exemplo, tá? Para quem se identificar com essa situação. Se foi uma amante do teu pai, vai sofrer. E vai sofrer as consequências do que fez. Porque é justo que sofra. Entendido? A justiça tá na mesa, tá? Se foi uma sogra ou uma mãe que te sobrecarregou, que te demandou, que te magiou, que inventou coisas a teu respeito e tudo mais, só lamento. Está chegando o fim e o fim não é legal, o fim não é bom, tá? E essa gente aqui me parece que não encarna mais aqui. Pois é. Gente, aqui pode ter uma morte bem pesada, tá? Desculpa eu falar sobre isso. Mas pode, tá? Pode sim. Pode sim. E pode ser uma pessoa que desencarna e vai para um lugar horroroso. Eu falei aqui na playlist do Conhecimento Liberta, tem um vídeo que eu botei, que eu assisti, que é sobre o umbral, tá? Que André Luiz foi visitar na presença de um guia. E ele ali tem imagens e mostra, né? Hoje em dia, com inteligência artificial, a gente consegue vislumbrar e ver, né? Assistam. A nível de curiosidade e informação, assistam. É bom, tá? Aqui tu pode ter sido, desculpa mostrar assim, tá? Mas possivelmente foi, tá? E tu foi demandada. Só que tu é uma pessoa muito honesta, muito justa e muito, principalmente, protegida, tá? Porque isso aqui foi uma grande bênção na tua vida. Tu pode ter visto como um grande peso, no entanto, todavia, contudo, foi uma grande de uma bênção, tá? Aqui tu pode, para quem não tem filhos, tu pode ter sido julgada por não querer ter filhos. Ah, pois é, eu fui muitas vezes julgada. Como se a gente tivesse obrigação de ter filhos, né? Meu filho é o João, o meu gato. O meu filho é o canal do YouTube. São os meus projetos de vida, os meus sonhos. Nem todo mundo nasceu com essa coisa de que, eu preciso formar uma família. Eu não. Já venho com a família formada. Se tiver filho, tudo bem, não tem problema, tá? Mas assim, eu gestar, eu botar uma criança no mundo, eu não quero. Só se vier. Mas se vier é porque Deus quis, né? Daí não sei como é que nós vamos fazer. Tá, mas aqui pode ter sido... Vocês podem ter sido julgadas, tá? Ou porque tiveram filho cedo, ou porque não tiveram filhos. Deram prioridade para outras coisas na vida de vocês. E daí o que acontece? As pessoas que tiveram filhos não gostam. Não gostam porque queriam que tu tivesse lá sobrecarregada também cuidando de filho. Porque tem um monte de gente que é assim, né? Às vezes eu falo assim, tô cansada. E as minhas amigas que têm filho olham pra mim e dizem assim, cansada de quê? Nem filho tu tem? Ah, tá, a gente só fica cansado se a gente tem filho. Se a gente não tem filho, então a gente não fica cansado, sabe? Então a gente não tem direito de reclamar de cansaço se a gente não tem filho. E vocês não pensam que não acontece? Acontece, acabei de falar. Acabei de citar a minha história. Entendido? E cada um com a sua jornada, e cada um com o que quer fazer da sua vida. Se o teu sonho era ter filhos, ótimo, seja feliz. Agora deixa em paz quem não quis. Se o teu sonho era casar e constituir família, tudo bem, tudo certo. Agora deixa em paz quem não quis. Porque para ficar em família, para ficar casado, a gente tem que ceder um monte de coisa.
tá? E ser bastante flexível. E às vezes aturar um monte de coisa. E eu, Lili, em sua consciência, se é pra passar pelo que eu já passei, eu não quero. Eu prefiro estar sozinha. Pago um preço altíssimo por isso. E eu te recomendo, meu amor, minha querida, meu querido, se tu não quer sofrer, se tu já passou pelos teus sofrimentos, estando num relacionamento, te cure. Leve o tempo que for necessário para tu te curar, te equilibrar. Para tu nunca mais ter que vibrar naquela frequência de atrair gente desse nível, deste nível. Deste nível. Entendido? Deste nível de dominação, de amarras, de sobrecargas de pessoas que te trazem pesos emocionais, pesos mentais e por aí por diante, tá? Se vocês foram amarrados ou amarradas, isso vai se quebrar. Isso vai se quebrar porque foi injusto. Se é teu ex, tua ex, que tá tentando a todo custo, lembra que eu falei que ainda não desistiu de atrapalhar os teus caminhos? Vai desencarnar essa criatura. E vai desencarnar muito mal. Se é pai, se é mãe, se é familiar, se é sogra, sogro, mesmíssima coisa. Vai capotar, vai. Tá? Olha aqui. Olha aqui. Barbaridade. Vai encontrar aí alguém mais malandro que ele, ou mais malandro que ela. Entendido? Aqui quem quis dar uma desperto contigo, seja te magiando, seja te prejudicando, seja te trazendo negatividade, sei lá o que que essa pessoa fez, sobrepeso, vai se dar muito mal. Vai se dar muito mal. E em alguns casos, meu amor, tá com uma mulher, tinha uma mulher fora de casa, tinha uma mulher na rua, tá? E essa mulher pode ter engravidado, tá? E isso trouxe uma separação pra você. Aham. Só que tu não soube dessa história. Não te contaram a verdade. E já passou da hora de contar a verdade, a espiritualidade tá falando. Porque tem gente, talvez até da tua casa, que saiba dessa história. Entendido? Salve, dama da noite. Bom, meus amores. Esse peso emocional, esse conflito com a mãe, essa dor que vocês carregam no emocional de vocês também pode ter sido adquirida em outras vidas, embora aqui eu sinta que talvez as relações tenham pesos de outras vidas. Mas você veio para resolver tudo isso nesta vida. Por quê? Porque manda que eu dou conta, sabe? E depois, meu Deus, eu não posso ter assinado esse contrato. Ah, pois, assinou sim. E disse que dava conta. E tá dando, tá? Por mais que tenha sido sofrido, pesado. E foi, meus amores. E foi, né? Mas você tá dando conta. Aqui você pode ter sido queimada na fogueira. E você pode ter vindo na mesma família ou ter casado com seu algoz. Eita, Laia! Pois é. Pois é, pode sim. E daí, como é difícil, né? Essas relações kármicas cheias de ódio, rancor, mágoa, ressentimento. Lili, eu não sei. Pois é, tu não sabe, mas o teu espírito sabe. O espírito da outra pessoa sabe. Entendido? Pois é. Tu vai receber justiça sobre o passado. Justiça sobre o passado. Entendido? Tu vai receber justiça sobre o passado porque o que foi feito foi injusto. E tu vai saber o que aconteceu. Aqui alguém entra em contato contigo para te contar a verdade. Uhum. E calma lá que eu tenho uma outra coisa para te contar. Deixa eu tomar meu café que tá frio já. Aqui tu pode ter te envolvido com um contatinho e esse contatinho engravidou alguém. E daí tu sofreu demanda dessa mulher que tava grávida desse contatinho. Aham. Sim. Tá? E aqui pode vir alguém contar assim, ó, tá vendo essa criança, esse adolescente, esse homem, essa mulher? É filho do teu ex ou da tua ex. Pode vir alguém aqui falar as coisas. Contar a história. Tu é uma pessoa de múltiplos talentos. Tu é uma pessoa próspera, tu é uma pessoa que tu
É como eu disse, eu contei da história, assim, eu não quis ter filhos, mas eu coloco a minha maternidade e a nutrição em outras coisas, tá? Porque aqui as pessoas, quando elas veem que tu não tem filho, elas devem pensar, odeia criança, bruxa, queime na fogueira, porque muitas vezes me julgaram desta maneira, desta forma, tá? E eu sei qual é o julgamento, porque eu tenho um monte de amiga que tem filhos e tudo mais, tá? Eu sei qual é o julgamento. Por exemplo, na minha casa, quando eu falei pra minha mãe, eu tinha 28 anos quando eu decidi que eu não queria ter filhos, tá? E eu falei pra minha mãe, olha, eu não quero ter filhos. A minha mãe não tinha netos naquela época. E eu era a única filha que estava casada, né? E a minha mãe disse, mas filha, eu quero ter netos. Bom, daí tu tem mais outros filhos que podem ter dar netos, mas eu não quero. Eu não quero essa responsabilidade, eu não quero esse cuidado. Porque, gente, o que eu já tenho de filho na espiritualidade, de pessoas que necessitam de mim, que muitas vezes estão em processo de transformação e que precisam do meu cuidado, isso já me toma muito, sabe? Isso já é pesado pra mim, sabe? O próprio João que tá aqui reinando. Pois é, pois é, pois é. Aqui vai ter justiça pra ti, pra tua vida, tá? Pode ter um processo rolando no oculto que tu não tá sabendo, de um dinheiro que vem, ou ainda a tua vida vai prosperar, vai se equilibrar a partir de agora, tá? A partir dessa revelação, porque tu tem uma revelação aqui. Tu tem uma revelação, e essa revelação ela é essencial para tu dar um novo start na tua vida, um novo início na tua vida. Se tu sentir cansaço, deita, dorme. Se tu sentir exaustão emocional, coloca uma música, um mantra. Aqui no YouTube mesmo tem vários, tá? Descansa, meu amor, descansa, porque tu vai entrar numa nova fase da vida e agora tu tá precisando descansar, principalmente o teu emocional, recuperar o teu emocional. Tu passou por muitos conflitos, tu passou por muitas lutas. Tem sido tempos difíceis para vocês. Ou como diria Amélie, são tempos difíceis para os sonhadores. Pois é. Aqui muitos de vocês, eu vou falar agora para um grupo específico, que é, eu gostaria de ter tido família, eu gostaria de ter tido filhos, mas eu não tive a oportunidade, eu não encontrei a pessoa. A espiritualidade, ela vai suprir esta falta tua, tá? Se é isso que tu deseja, é isso que tu quer, a espiritualidade, ela vai suprir. Aí tem alguém que tá, ó, duas coisas que eu preciso falar dessa linha. Primeiro, alguém que tu foi casado ou casada, ou na tua casa, alguém tem um vício, alguma coisa aí errado, tá? Mas tá muito pra ex ou pra ex, tá? Alguma coisa na intimidade que era meio torta, tá? Que passava da conta do fetiche, do desejo, da fantasia. Que era uma coisa meio errada. Entendido? Sim. Aqui era uma coisa meio torta mesmo, tá? Aqui tu pode descobrir que esse teu ex ou a tua ex tinha um vício de uma substância, ou um vício de conduta, tá? De caráter. Outra coisa que pessoas da tua casa podem ter vícios, pode acontecer alguma coisa aí no oculto que tu não tá sabendo, tá? Ou pode ter acontecido no teu casamento e vem a confirmação pra ti muito em breve. Outra coisa que eu preciso dizer, que era aqui, era a primeira coisa que eu ia falar. Aqui tem alguém louco ou louca pra ter intimidade no lar contigo. Só que, atenção, porque tem um porém aqui. Ou essa pessoa, ela tem um vício em fogo no parquinho, ou essa pessoa, ela pode te trazer algum tipo de problema, tá? Com relação a cama, doença e tudo mais. Então, atenção, atenção, Krezebeck, tá? Usem camisinha, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, que não previne só gravidez, tá? Todas as ISTs também previne. Por favor, se cuidem, tá? E assim, gente, recomendo a cada 6 meses fazer, para quem tem vida sexual ativa, cada 6 meses fazer exame para conferir se tá tudo certo, tá?
Tem gente que nunca fez exame, cara. No postinho faz, pra quem mora no Brasil, tem no centro de saúde, tu vai lá, às vezes tem teste rápido, às vezes não tem, tanto de HIV quanto de sífilis, tá, gente? Vão no postinho e façam. E o de HIV, eu nunca tinha feito. O teste rápido eu mesma, né? Daí esses dias eu fui lá na farmácia, porque eu pego o medicamento do posto, né? Que nem todos nós, né? Vocês acham que eu sou rica? Eu não sou. Sou rica de amor, de carinho, às vezes não nem tanto, tá? Mas assim, de grana ainda não, tá? E pego o medicamento no posto. Eu cheguei lá e tinha todas as caixas dos testes rápidos de HIV. E daí eu disse, eu olhei pra moça e disse, eu posso levar? E ela disse, pode pegar, não precisa nem me mostrar. Daí eu peguei, trouxe pra casa e fiz todo o preparo, é bem simples, bem fácil de fazer, tá? E tem tudo explicadinho, então assim, recomendo, se você tem vergonha de fazer, recomendo que você pegue o teste rápido e faça, tá? Só que assim, quando a gente faz no posto de saúde, a gente tem todo o suporte da enfermeira, olha que bandido, da enfermeira, da equipe de saúde, tá? E isso pode ser muito útil na hora que dá um resultado positivo, tá? Tive que prender o meliante lá no quarto, gente. Vocês acreditam? É, pois é. Depois eu vou te soltar, já estamos no final. Tá? Nem lembro o que eu tava falando. Ah, do teste, né? Façam o teste. Façam o teste. Entendi de onde é que veio. Ah, dessas duas aqui. Tá? Aqui tu foi muito sobrecarregado, ou teve muito conflito com mãe ou sogra. Tá? Ou veio pra quebrar muitas amarras aí. E tu vai quebrar, tu vai vencer. Tu vai ter sucesso nisso. Tem um mentor que te ajuda, tem um amigo que te ajuda, tem alguém que te ajuda, tá? A te libertar, Talvez tu tivesse uma dependência emocional. Aqui muita gente amou demais. O outro precisava aprender a se amar, né? Precisava aprender primeiro a se amar. E talvez você pense assim, eu fui magiada, estou há anos-luz sem relacionamento. Não, tu precisava aprender a se amar. E a meta era essa, entendido? Pois é, pois é. Eu, quando olho pra trás, eu penso assim, eu não tinha realmente zero condições de ter um relacionamento. Porque eu tava toda mal resolvida por dentro, ainda com dores, coisas que eu precisava desenvolver, desenredar e trabalhar, tá? Então, assim, não tenham medo de ficar sozinhos. Vocês precisam curar o emocional de vocês. Eu não tenho medo de encarar essas dores, essas feridas. Porque quanto mais tu leva para ignorando e deixando de lado, mais problema vai trazer lá na frente, tá? Emocional, esse emocional pesado, esse emocional problemático, esses sentimentos que sempre retornam, lembranças, memórias, coisas com relação ao passado, isso aqui se extingue, tá? Isso aqui podia ser de vidas passadas também, né? Eu falei. Sim. Vocês foram muito protegidos, muitíssimo protegidos, e vocês vão ter uma confirmação disso em breve, tá? Olha, outra coisa, meus amores. E vá tossir, né? Porque tá cheio de pó. E ar-condicionado no talo, né? Porque agora eu tô de ventilador, mas ontem o dia todo de ar-condicionado, né? Porque a sala tá fechada. Bom, pra vocês foi uma bela de uma vitória essa separação, pra quem separou, pra quem rompeu, pra quem terminou, sabe? Mesmo que naquele momento que terminou, pensou assim, ai, o que eu vou fazer agora? Ah, querida, agora tu vai ser feliz, meu amor, meu querido. Pois é. E vou dizer pra vocês, ai, nunca mais vou casar. Vai, sim, vai casar. Não sei se vai durar, tá? Mas tu vai ter essa experiência de novo, nem que seja pra dizer assim, eu quero ficar sozinha, sabe? Aham. Que tem justiça pra algo que foi feito. Aqui alguém pode ter magiado para te separar de amor, de caminhos, de destino, de amor e tudo mais. Mas é uma pessoa que não tem culhão, ou não teve culhão de viver este amor, né? E agora quer te prejudicar. Agora quer te... Agora quer que tu fique solteira forever, ou solteiro forever, né? Pra sempre. Pois é. Ai, tu acha que tu nunca mais vai amar de novo, ou que tu acha que tu nunca mais vai voltar a sentir aquela coisa, sabe, das borboletas no estômago, ai, coisa linda. Tu vai ver só. Tu vai sim. Tu vai amar de novo. Sim. Tu é muito... Aqui tem um mentor que diz que tu é muito ingênuo. Ou muito ingênuo, coração muito bonzinho.
E coração muito bonzinho, gente, apanha pra caramba, tá? Sejam mais espertos. Não é que tu não possa dar o teu melhor, ou que tu não possa ser, acreditar no amor, assim, nessa ingenuidade. Mas aqui tu precisava entender que não é pra todo mundo. Teu amor não é pra todo mundo. Porque aqui tu caiu nas garras de uma pessoa que foi cruel, que foi malvada, que foi injusta. Isso aqui pode ter sido amante do teu ex, ou amante do teu pai, ou ainda te atrapalhou aí de graça porque queria te magiar a torta direito, se foi uma mãe de santo, para mim muito forte uma mãe de santo. Só que essa pessoa ela vai sofrer. Ela que começa a rezar agora, tá? Porque isso aqui pode pegar, só pode cair sobre netos, filhos, tá? Aham. Olha, gente, cabeças vão rolar. Signos presentes, vou falar, tá? Para vocês se identificarem. Libra, Touro. Energia de copas, muitas copas. Copas. Ouros. Tem todos os elementos aqui, tá? Eu vou separar aqui por naipes. Olha, gente, tem bastante aqui espadas. Copas tem aos montes também. Paus também. Ouros tem menos, tá? Então, o que eu consideraria de terra? Peraí. Consideraria de terra Touro, tá? E Gêmeos, Libra, Aquário, Peixes, Escorpião e Câncer, e Áries, Leão e Sagitário, tá? E Libra, que tá aqui, que eu já tava aqui incluso também. Tá bom, meus amores? Bora rezar? Bora rezar. Ai, que bom que eu consigo gravar antes dos caras começar a ficar dependurado aqui na minha janela. Depois eu tenho que ficar no escuro e no ar-condicionado, meu Deus do céu. O meu pulmão que lute. Bora lá, então, meus amores, fazer a nossa oração. Para quem quer essa oração por escrito, está lá no canal do WhatsApp, aqui embaixo no título, mais, e você vai descendo, vai ter links, e vai ter canal do WhatsApp, ok? Ok. Entrem lá, porque daí vocês recebem as orações, às vezes eu mando mensagens, às vezes eu mando promoções, tá? Recados importantes e tudo mais. Divina presença que habita tudo o que é. Hoje elevo minha voz em gratidão, pois fui provada, lapidada e purificada como ouro que passa pelo fogo e resplandece. Reconheço que atravessei águas profundas, enfrentei pesos, injustiças e silêncios, mas tu me conduziste ao campo aberto, ao lugar da expansão, da paz e da verdade. Que todas as amarras invisíveis sejam agora dissolvidas, que todo ciclo de dor seja encerrado e que minha alma celebre a libertação com consciência, humildade e fé. Consagro meus passos, meus projetos e meus afetos à força maior que rege o universo, sabendo que nada do que é verdadeiro se perde e tudo que é divino em mim prospera. Que eu seja testemunha da vida do bem. Que eu seja testemunha viva do bem, da justiça que não falha, do amor que sustenta e da luz que transforma. Assim é, assim vibra, assim se manifesta. Coloquem aí nos comentários. Que eu seja testemunha viva do bem, da justiça que não falha, do amor que sustenta e da luz que transforma. De novo. Que eu seja testemunha viva do bem, da justiça que não falha, do amor que sustenta e da luz que transforma. Assim é, está feito. Axé, amém, gratidão, glória a Deus. Shalom, arro, não importa a tua religião. Eu falei axé? Já. Não importa a tua religião, meu amor. O que importa é que tu tenha recebido essa luz, essa cura, esse afago no teu coração. E que tu siga firme e forte, sabendo que
teu anjo da guarda tá contigo. E ele é teu melhor amigo. Então mantenha o vínculo da amizade com ele, com este ser alado lindíssimo que veio exclusivamente para te proteger. Um grande beijo, meus amores.